Eu vou tentar tratar aqui de uma forma mais científica possível desse tema. Esse é o meu grande objetivo aqui hoje. Falar para vocês que a ciência já comprovou há muito tempo, né, através da física quântica, de que tudo no universo é energia. De que tudo que existe é energia. Inclusive tudo que é material que a gente pode pegar, no fundo é energia. O que diferencia a energia do ar, que a gente não consegue ver, da energia de uma mesa, desse celular que está aqui na minha frente, que está na sua frente, que você pode pegar, que você pode ver, que é tangível, é a velocidade do movimento das moléculas. As moléculas que vibram numa velocidade maior, a gente não consegue ver. E as moléculas que estão condensadas, tão juntinhas umas das outras, vibram de uma forma mais lenta e a gente pode ver. Isso é fácil de demonstrar. Vocês estão vendo a minha mão aqui com os dedos. Se eu balançar muito rápido, você não consegue mais separar, ver os dedos. Por quê? Por causa da velocidade em que ela está balançando. E assim acontece com as moléculas e com a energia, né? Estou tentando explicar aqui de uma forma bastante grosseira, bastante simples, né? Para que todos possam entender. Mas no fundo é isso. Tudo no universo é energia. Ou seja, nós todos somos iguais, nós todos somos a mesma coisa. Por isso não existe uma pessoa melhor do que a outra, ou uma pessoa mais privilegiada do que a outra. A diferença entre as pessoas está no pensamento das pessoas. E eu ainda vou além do que as pessoas fazem com os seus pensamentos. Então, nós movimentamos essa energia que existe e nós podemos criar coisas através do nosso pensamento. O nosso pensamento pode agregar moléculas e fazer com que as coisas aconteçam. O nosso pensamento pode aumentar ou diminuir a velocidade das moléculas, fazendo com que elas se tornem visíveis ou invisíveis. Parece uma loucura isso, mas não é. Coisas que eu estou falando aqui são cientificamente comprovadas, tá? Não dá para a gente entender pela física clássica, tem que procurar estudar física quântica, né? Recentemente, né, o Bruce Lipton lançou um livro, né, A Biologia da Crença, que ele juntou conhecimentos aí de uma vida inteira e ele explica essas coisas de uma forma bem simples também, de uma maneira bem didática que dá para qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, né, de biologia e de uma física bem básica, consegue entender e compreender. Mostrando como que a nossa vida, o nosso DNA, o nosso código genético pode ser influenciado pelo pensamento de outras pessoas. E como o nosso pensamento pode influenciar tudo à nossa volta, inclusive criando as condições do nosso futuro. Então, o nosso presente, na verdade, ele é um momento de construção. O que eu penso hoje, a minha maneira de pensar hoje, constrói o meu amanhã. Ela determina o meu amanhã. E aí, é muito fácil de a gente entender isso hoje. Antigamente era mais difícil, pouco tempo atrás, era muito difícil para a gente entender e aceitar essas coisas. Mas vamos lá, vamos dar alguns exemplos para a gente entender, né? Eu sou da década de 60, né? Aliás, hoje eu estou completando aí 5.9. Na minha época de criança, né, o telefone ainda era aquele com um monofone, colocava no ouvido e girava a caixa para chamar telefonista para pedir uma ligação. Depois eu cresci um pouco, o telefone já era um telefone de mesa com um disco, você discava os números. Depois ele evoluiu
quando eu era adolescente, já era o telefone de tecla. Você teclava os números, né? Hoje o telefone não tem nem fio, mais nem tecla, praticamente você não precisa. Você fala, né? E a gente não podia, era inimaginável na década de 70 ou na década de 80 imaginar que com uma caixinha a gente estaria falando com outra pessoa do outro lado do mundo, né? Tá aí a Carolina, minha filha, que está lá em Michigan, nos Estados Unidos, está aqui, ao vivo conosco agora. Nós estamos conversando instantaneamente, né? E nos vendo ao vivo, né? Isso seria inimaginável há 20 anos atrás. O que são 20 anos, né? Nada. Então, o que eu estou falando aqui agora para vocês, daqui a 10, 15 anos, isso vai ser coisa comum para todo mundo, como o celular é comum para todos nós hoje. Né? Então pode parecer uma loucura o que eu estou falando hoje, como parecia eu falar há 20 anos atrás que a gente ia pegar um celular, um aparelho, ia falar, né, ia conversar ao vivo com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Parecia um absurdo, uma loucura, né? A velocidade com que as coisas vêm mudando e vem acontecendo, né? A velocidade da mudança hoje ela é muito maior. As coisas que demoraram 50 anos para modificar, hoje demoram 5 anos ou 2 anos. O que nós pensamos hoje cria o que vai acontecer conosco amanhã. Mas por que eu estou falando isso? Olha só, nós estamos conversando pelo Instagram e o nosso tema é a paz. Se todos vocês que curtiram o videozinho que nós postamos convidando para a live sobre a paz, vai começar a receber um monte de coisa sobre paz, um monte de postagens sobre paz vai aparecer para você, não é? Se você pesquisar sobre sapato no Google, ou no Instagram, ou no Facebook, daí a pouco você vai começar a receber um monte de postagens sobre sapato, não vai? Se você pesquisar sobre bolsa, daí a pouco você vai receber um monte. Se você pesquisar 2 ou 3 vezes, nossa, vai lotar sua página inicial, né, de postagens sobre bolsa, porque você pesquisou sobre bolsa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Como que isso acontece? É a inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial faz isso? Né? A famosa IA. Ela faz aprendendo, né, o que você gosta. Ela entendeu que se você está pesquisando sobre aquele assunto é importante para você. Então ele começa a buscar na internet tudo que tem a respeito daquilo que é importante para você e posta para você. Ora, quem criou esse tipo de inteligência artificial aprendeu com o nosso cérebro, com nossa inteligência subconsciente. Porque é exatamente assim que funciona com a nossa inteligência subconsciente. Nós temos 2 tipos, a nossa mente é dividida em 2 partes, a mente consciente e a mente inconsciente. Para a gente entender isso, vamos lembrar que a nossa mente inconsciente, nesse momento que eu estou falando com vocês, ela está cuidando da minha respiração, dos meus batimentos cardíacos. Né? Eu não estou pensando, meu coração agora vai bater, né? Ou vai encher de sangue, ou vai esvaziar de sangue, agora tem que encher de sangue de novo, agora tem que esvaziar de sangue. Não, eu não penso nisso. Isso acontece automaticamente e é comandado pela mente subconsciente. Por quê? Porque esse movimento se tornou automático na minha mente, para minha mente. Assim a minha respiração. Eu estou inspirando, depois eu expiro, eu inspiro, expiro, né? Isso automaticamente. A minha mente subconsciente entendeu que isso tem que ser assim para que eu possa continuar vivo. E assim, imagina quando a gente vai aprender a dirigir, né? A primeira vez que você entra num carro, na primeira vez, você vê que tem que passar marcha, tem que pisar na embreagem para passar marcha, tem que pisar no acelerador para o carro ficar ligado, tem que pisar no freio para o carro parar, e aí para o carro andar tem que soltar a embreagem e apertar o acelerador ao mesmo tempo, né? Mas você tem que olhar para trás para ver se não vem carro, olhar para o outro lado. Então é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. A gente acha que não vai dar conta, não é mesmo? Parece que a gente não vai dar conta. Não, não dá para fazer. É muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Eu tenho um conhecido que não dirige por isso. Fala, não, eu não sei fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E para dirigir tem que fazer. Mas quando você aprende a dirigir, você vai
exercitando isso, vai fazendo aqui, o carro pula a primeira vez, morre, e aí você, né, embaralha tudo, não dá certo, o carro sai pulando, mas depois de um tempo, você faz isso tantas vezes, todos os dias. Eu vou a Muriaé, eu volto todos os dias, eu não lembro por onde eu passei, né? Eu vou, saio de Leopoldina, vou para Muriaé, eu não lembro quantas árvores tinha no caminho, se tinha algum carro parado na estrada, se não tinha, quantas vezes eu passei marcha ou não passei marcha, se eu pisei no acelerador, se eu tirei o pé do acelerador. Eu não prestei atenção nisso. Por quê? Ficou automático. A minha mente subconsciente aprendeu e faz isso sozinha. Assim como ela cuida da minha respiração, ela dirige o carro. É assim que acontece na nossa vida, no dia a dia, com tudo. Então, presta atenção nisso agora. Quando eu dou importância a um determinado pensamento, quando eu dou importância a um determinado pensamento, a minha mente subconsciente entende que aquilo é importante para mim e traz para mim tudo que está relacionado com aquilo. Quem tem dúvida disso, faça um exercício hoje ainda ou amanhã. Pesquisa sobre um determinado carro, uma marca de carro aí, põe assim, marca de carro. Aí você pesquisa uma que você nunca viu, que você não conhece. Daí a pouco você vai ver na rua, não é na internet não, que é inteligência artificial não. Você vai começar a ver na rua esse carro que você não via. Você não prestava atenção nele, mas quando você começa a pesquisar sobre ele, o seu pensamento começa a fixar nele, você começa a ver esse carro toda hora. Toda hora você vai ver um carro desse passando. Fala, engraçado, eu não vi esse carro antes, agora eu estou vendo esse carro toda hora. Sua mente subconsciente está atraindo, né, a inteligência universal, entendeu e atraiu para você. Por quê? Com uma questão de sintonia. Isso acontece com uma questão de sintonia, de vibração. As vibrações semelhantes se atraem. E as vibrações diferentes se repelem. Uma outra maneira de a gente entender isso é entender o próprio celular ou a televisão. Talvez a televisão seja um exemplo mais fácil nesse momento de entender. Imagine vocês, se você pega, a sua televisão tem vários canais. E esses canais determinam a frequência que a sua de energia que a sua televisão está jogando para o universo, para o espaço. Na sua televisão tem um aparelho que chama receptor. Esse receptor ele amplia um sinal de ondas e joga ondas numa determinada frequência para o universo. O que determina a frequência dessa onda é o canal que você sintoniza. Então vamos supor, quando você comprou a sua televisão, você programou lá que o canal 1 ia pegar a Rede Globo. Quando você fez isso, você determinou que o seu receptor está jogando para o universo ondas eletromagnéticas na frequência da Rede Globo. E você determinou que o canal 2 ia pegar o SBT. Então, quando você coloca, sintoniza a sua televisão no canal 2, o seu receptor emite para o universo ondas na frequência que o SBT emite. Por outro lado, a Rede Globo tem lá na sua sede o que a gente chama de transmissor. Esse transmissor ela pega o sinal de áudio e vídeo, de imagem e áudio, decodifica isso em ondas, amplifica e joga para o universo. Na mesma frequência que o seu receptor está emitindo lá, porque é a frequência da Rede Globo. É tantos megahertz lá, não sei quanto, isso eu não entendo bem não. Mas é a mesma frequência. O que acontece? Frequências iguais se atraem. E aí, quando encontra a frequência, o sinal que a Rede Globo emitiu e o seu receptor está na mesma frequência, elas se atraem, se reconhecem. E aí, no seu receptor, tem um amplificador e um decodificador que transforma aquele sinal em imagem e som na sua televisão, você consegue assistir. Mas se você mudar para o canal 2,
você não consegue pegar mais as imagens a imagem e o vídeo da TV Globo. Por quê? Porque a frequência já é diferente. Elas se repelem. E aí, a sua televisão vai pegar o quê? Aquilo que o SBT está emitindo, porque está na frequência dele, que é igual do seu receptor naquele momento. E ela se reconhece e você consegue ver. Não sei se está dando para compreender, mas grosseiramente, de uma forma bem didática que eu estou tentando aqui, mostrar para vocês como que acontece a questão da sintonia. Então, olha só, dessa mesma forma, quando nós pensamos em qualquer coisa, olha, eu não estou falando dizemos não, pensamos em qualquer coisa, nós estamos emitindo ondas para o universo com esse pensamento. Esse pensamento ele tem forma. Ele tem forma. E ele tem uma frequência. Sabe qual que é o amplificador que dá a frequência para o nosso pensamento? É o nosso sentimento. Nosso pensamento emite as ondas de pensamento. E o nosso sentimento determina a vibração, a velocidade que vibra esse pensamento. E aí é que está o X da questão. Quando outra pessoa, em qualquer lugar do universo, emite pensamentos com a mesma vibração, eles se encontram, se sintonizam, se reconhecem. E assim uma pessoa consegue influenciar outra pessoa, mesmo à distância. Isso pode parecer coisa de televisão, de ficção científica hoje. Mas, como eu disse, daqui a poucos anos, isso vai ser muito comum. A Rússia estuda isso diuturnamente há muitos anos, pessoal. A NASA estuda isso diuturnamente há muitos anos. Tá? E eles fazem exercícios com isso, influenciando pessoas, influenciando. Eles pensam usar isso como ferramenta de guerra, tá? Mas imaginem só nós mortais, simples mortais aqui, no nosso dia a dia, pensando 24 horas por dia, porque a gente pensa mesmo quando está dormindo. E outras pessoas pensando a mesma coisa ou sentindo a mesma coisa que nós. Aí os nossos pensamentos se encontram e se influenciam. E aí, igualzinho quando você pesquisa bolsa ou sapato na internet, começa a aparecer bolsa e sapato, postagem de bolsa e sapato o tempo todo. Quando você começa a pensar numa coisa, começa a vir pensamentos daquele mesmo teor em sua mente o tempo todo. Vou dar um exemplo. Se você pensa em sapato, vamos falar de sapato mesmo. Se você entrar na internet, vai aparecer alguma coisa de sapato. Porque quem postou lá pensou no sapato. Então, o teor de vibração é mais ou menos o mesmo. Aí vai determinar o sentimento. Você quer muito o sapato? A pessoa quer muito vender o sapato, então ó, as ondas vão começar a ter um sentimento, que vão ter uma vibração parecida e as coisas começam a acontecer, né? Quando você pensa em coisas boas começam a acontecer na sua vida. Coisas boas começam a aparecer no seu círculo de convivência. Quando você pensa em coisas ruins começam a aparecer no seu círculo de convivência. Coisas ruins começam a acontecer com você. Nós atraímos aquilo que nós pensamos. Por isso é que nós precisamos refletir sobre a paz. Porque nós paramos de pensar na paz para pensar na morte, para pensar na destruição, para pensar na guerra, porque a gente vê falar em guerra o tempo todo na televisão. A gente vê postagens de massacres o tempo todo na internet.
E a gente pensa nisso, e aí a gente atrai isso para perto de nós. Agora, imagina uma pessoa pensando nisso. Ela atraiu. 2 pessoas que vivem próximas pensando nisso. Atrai mais. 10 pessoas, 20, 100, 200 pessoas, 1000 pessoas pensando nisso. A atmosfera que foi criada é só sobre isso. E é isso que vai acontecer. É isso que vai aparecer para as pessoas. É por isso que nós precisamos, então, mudar essa vibração. Como que a gente muda essa vibração? Olha, não sei se vocês vão lembrar a musiquinha que eu coloquei no cartão de convite para essa live. A paz no mundo começa em mim. É aí que a gente muda tudo. Sabe onde que a gente vai mudar o mundo? Aqui, dentro de nós, aqui, ó. Na mente pensando em coisas boas e no coração sentindo coisas boas. Nós vamos então emitir vibrações positivas. E aí nós podemos virar a chave. Mudar a atmosfera psíquica que está em volta de nós. Seja na nossa escola, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Vai determinar o quê? A quantidade de pessoas que está pensando nisso. Por isso, meus irmãos, eu convoco todos vocês nesse momento, convido, né? Quem sou eu para convocar? Mas eu convido a todos. Vamos parar de pensar nessas coisas ruins, eu não gosto nem de falar o nome, para pensar na paz, no amor ao próximo. Porque, olha, esse nosso pensamento tem poder de mudar isso. Se nós todos que trabalhamos em escola ou que estudamos em alguma escola, formos para a escola amanhã, pensando no amor e na paz, nós vamos criar um escudo dentro dessas escolas. Nós vamos mudar. Essa escola não tem vibração para atrair o mal. Essa escola repele o mal, porque ela vibra amor. Ela só sintoniza com o amor. É isso aí. Precisamos mudar esse inconsciente coletivo. E a gente faz isso o quê? Mudando o nosso inconsciente. Pensando em coisas boas. E pensando em coisas boas todo dia, isso vira automático na nossa mente inconsciente, entende que isso é que é importante. Então, se eu vibro amor todos os dias, amor ao próximo, fraternidade, isso se torna automático para mim. A minha mente inconsciente, aquela que administra a minha vida, o meu corpo, ela entende que é isso que é importante e é só isso que ela atrai para próximo de mim, para perto de mim, para o meu convívio. Então, é isso que nós precisamos fazer. Não tem mistério, não tem segredo, né? A gente só precisa de uma coisa. E agora essa coisa ela é determinante. Porque quando a gente vai fazer aquela sintonia da televisão lá, do nosso canal com o SBT ou com a Rede Globo, a gente tem uma atitude que a gente toma antes. Qual que é? Ligar a televisão, não é? Se você não ligar a televisão, não adianta. Você pode estar sintonizado na Globo, mas não vai pegar. E sabe como é que a gente liga isso? E mantém ligado? Usando uma coisa, que é fé. E eu não estou falando fé religiosa, não. A fé significa ausência de dúvida. Ausência total de dúvida. É isso que significa fé. Então, se você tem fé em Deus, é porque você não duvida em hipótese alguma que Deus existe. Pronto. Mas, se você tem fé em qualquer coisa, você acredita que essa coisa existe, né? Acredita nessa coisa acima de qualquer coisa, com ausência total de dúvida. Então, se você acredita, se você tem fé de que o seu pensamento pode mudar isso tudo, e que você estiver vibrando amor e paz, você traz amor e paz para a sua vida, sem dúvida,
não dando espaço nenhum para dúvida, tendo fé nisso, é isso que acontece na sua vida. Você ligou a sua televisão. E aí você sintonizado, pensando e sentindo isso, pensando no amor e na paz, no amor ao próximo e na paz, e sentindo, dando um sentimento de fraternidade, ó, acabou, não tem. Você criou um escudo em torno de si, e olha, e você contagia as pessoas que estão próximas a você, né? Porque você está atraindo isso. A energia positiva, ela se sobrepõe à energia negativa. Por isso, vamos fazer isso. Vamos vibrar paz e amor ao próximo. A fraternidade, ela tem que ser maior. É isso mesmo, pensamento positivo. Uma atitude mental positiva. Quando a gente acorda, primeira coisa de manhã, uma atitude mental positiva, pensar no bem, no bom, no belo, agradecer por tudo que nós temos de bom e não pensar no mal em momento algum, porque se você pensar, você atrai. Então como é que a gente faz? Esse pensamento veio, você faz assim, ó, usa o que os hipnoterapeutas, né, as pessoas que trabalham com hipnose fazem, ó, cancela, faz isso, duvido que você não consegue. Veio um pensamento ruim, cancela, faz assim, aprende isso. Faz assim, ó, cancela, esse pensamento some da sua cabeça. E aí você pensa imediatamente no amor ao próximo. Vibra amor para tudo e para todos. Você vai substituir uma vibração ruim por uma vibração boa. Você vai estar mudando a sua atmosfera psíquica e a de tudo que te rodeia. Agora imagina só o poder que isso tem se nós todos fizermos isso. Não é? Olha o poder que a gente tem. Um poder de mudança. Um poder de criação de um ambiente saudável para trabalhar, para viver, para estudar. Então é isso. Eu não quero me alongar muito, né? Já estamos aí com quase 40 minutos na nossa live. Estou adorando os comentários, não consigo. Eu sou daqueles que não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, não, tá? Mas eu estou vendo alguns comentários, né? Bem bacanas aqui. Alguma coisa dá para ler, outras não dá para ler, mas estou adorando, que eu acho que vocês estão realmente compreendendo aquilo que eu tô falando. Quero agradecer as pessoas que estão elogiando aí. E é apenas uma reflexão que eu estou convidando vocês a fazerem e a gente poder colocar isso em prática, né? Não adianta nada a gente achar isso lindo, maravilhoso, como a Carol acabou de colocar aí, se a gente não tiver uma atitude para fazer a mudança. Então agora nós temos que fazer o quê? Ter essa atitude, ligar a nossa TV e fazer isso a partir de agora. A partir de agora a gente decidiu que não pensa mais no mal. A gente não pensa nessas coisas, a gente nem fala nisso mais. Se alguém começar a falar perto da gente, a gente pede, por favor, vamos mudar de assunto. Vamos pensar em outra coisa, vamos pensar nas coisas boas e corta. Tira o fio da tomada. Não deixa, não dá prosseguimento, porque isso, quando você fala, quando você pensa, você atrai. E nós queremos afastar, repelir isso. Então vamos todos agora, a partir de agora, a gente não aceita mais. Se aparecer no seu feed lá alguma coisa sobre isso, você simplesmente passa para cima, corre para o lado, para cima, para baixo, mas não dá atenção, não curte, não compartilha, de maneira nenhuma. Porque assim a gente interrompe esse ciclo de propagação de notícias ruins, de energia negativa, que está invadindo as nossas casas, invadindo as nossas mentes, e inclusive das nossas crianças. Crianças de 6, 7 anos falando isso, vendo esses vídeos no TikTok. Você que é pai, que é mãe, que está aí ouvindo, assistindo, procura saber o que o seu filho está assistindo. Você sabe o que o seu filho curte na internet? Você sabe que tipo de site o seu filho frequenta? Então conversa com seu filho sobre isso. Conversa. Vale a pena conversar sobre isso. Porque
se você criar essa mentalidade e esclarecer o seu filho por que ele não deve curtir essas coisas, por que ele não deve compartilhar essas coisas, eu tenho certeza que ele vai entender. Porque ninguém quer morrer, não. Ninguém quer entrar nessa vibe aí, não. Mesmo aqueles que são considerados desequilibrados, eles não querem. Se o seu filho tem esse tipo de tendência, tem esse tipo de desequilíbrio, você precisa se aproximar mais dele. Precisa. Existe um buraco aí, existe um vazio, e que ele está preenchendo com essas coisas. Ocupe esse espaço. Ocupe esse espaço. Quando eu era criança, tinha uma propaganda na televisão, eles faziam uma campanha para evitar o aliciamento de crianças e jovens pelo tráfico de drogas. Sabe o que essa campanha dizia? Muitos de vocês que estão ouvindo vão lembrar disso. Seja um pai para o seu filho antes que um traficante o adote. Essa era a campanha do governo federal na televisão. Seja um pai para o seu filho antes que um traficante o adote. Verdade absoluta. Eu não quero dizer que todo mundo que vai para o tráfico ou que vai para o mundo das drogas é culpa dos pais. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que o pai pode tirar o filho desse aí. Mudando o pensamento, mudando a maneira de pensar, de agir, né? E de ocupar o espaço de pai. A vida moderna é muito corrida. Muitos pais não encontram com os filhos saem de madrugada para pegar o ônibus para a escola. E o pai sai de madrugada para trabalhar. Quando os dois chegam em casa, um já está dormindo. Então muitos pais vão encontrar com os filhos no final de semana. E aí o pai vai para outro lugar e não fica com o filho. É preciso, né, pensar nisso. Qual que é a fórmula para resolver? Cada caso é um caso, cada um sabe do seu problema, cada um sabe onde dói o seu calo. O que eu estou querendo dizer aqui não é ensinar ninguém a cuidar do seu filho, não. Estou querendo dizer, te chamando para uma reflexão. Reflita como que isso está acontecendo na sua casa. Pense, como eu posso mudar essa situação? É isso que eu estou pedindo para você. Pense nisso. Porque nós podemos evitar que as coisas aconteçam. Nós chegamos a conversar na nossa escola se nós poderíamos, por exemplo, revistar as mochilas dos meninos que entram na escola. Das pessoas que chegam para a escola. Nós podemos? Não. Mas uma coisa passou pela minha cabeça. Os pais podem. Você que é pai, que é mãe, pode saber o que o seu filho leva para a escola. Você sabe? Quem sabe a gente pode começar a pensar nisso, né? Mas o principal é a nossa atitude mental. O principal é a nossa atitude mental. Pensar em amor, em paz, em fraternidade, nós vamos mudar o mundo. Mudando o nosso mundo primeiro. E aí, cada um mudando o seu, o coletivo vai mudar. É isso que a gente queria. Tá bom? É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer muito a todos vocês que realmente me deram a satisfação, né, de tirar um pouquinho da sua atenção para vir aqui hoje nessa live. Se cada um de vocês propagar isso, né, olha só, nós vamos multiplicar isso por muita coisa. E a gente espera que multiplicando isso, a gente possa mudar realmente a atmosfera que nós estamos vivendo, né? A atmosfera psíquica, e criar um ambiente de paz, de amor e de fraternidade na nossa escola, na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Que a paz envolva todos vocês. Que o sentimento de fraternidade vibre do seu coração para o mundo. Nesse momento é o meu desejo. Muito obrigado a todos, tá? Um beijo no coração de todos vocês.